Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula sobre marketing de conteúdo. Eu vou te passar agora todos os passos que você precisa para criar uma estratégia com essa ferramenta poderosíssima. Já pega o caderninho para anotar. Passo número 1. Se concentre nos seus clientes, não no seu produto. Você não pode ceder à tentação de criar conteúdo só em volta do seu serviço ou de algum tipo de gratificação que a sua empresa ou negócio acabou de ganhar. É claro que esses são pontos muito importantes a se mostrar, mas não exatamente nessa etapa. O marketing de conteúdo eficaz, de verdade, começa a partir da pergunta do que o seu cliente precisa saber e não aquilo que você quer falar. O seu conteúdo, ele deve informar e influenciar e não vender e anunciar, porque o verdadeiro marketing de conteúdo, ele vem da premissa de não querer passar uma mensagem de que você está querendo vender algo para alguém. Você precisa oferecer valor para o seu cliente para ele querer comprar de você de uma forma mais natural. Passo número 2. Você precisa oferecer respostas e informações para os seus clientes. Hoje em dia, quando uma pessoa tem um problema ou ela tem alguma dúvida, qual a primeira coisa que ela faz? Busca no Google. Essa ação que a gente repete várias vezes durante o nosso dia, ela é a base do marketing de conteúdo. Essa ação que a gente repete várias e várias vezes no nosso dia, ela é a base para o marketing de conteúdo na era digital. Ele ajuda e educa os seus consumidores para iniciar um diálogo e, por fim, daí sim, concretizar uma venda. Passo número 3. Utilize palavras-chave e termos específicos. Se uma pessoa pesquisa, por exemplo, como vender mais no mercado digital, os resultados que vão aparecer no Google vão ser diretamente relacionados com essas palavras-chave. Pode parecer uma coisa óbvia, mas na verdade não é, porque tem muita gente que deixa essa etapa de lado. Passo número 4. Invista em conteúdo evergreen, anúncios e resultado orgânico. A gente chama de conteúdo evergreen todo tipo de material que não é perecível, por exemplo, uma notícia. Então, o seu conteúdo tem que ser de um tipo que possa ajudar o cliente hoje e também daqui 6 meses a 1 ano. Isso vai ajudar a aumentar e muito as visitas no seu perfil, fazendo com que ele cresça sempre. Diferente dos anúncios. Os anúncios, eles têm um resultado mais imediato, mas esse resultado ele para imediatamente a partir do momento em que você para de pagar. Agora, você precisa encontrar o momento certo de oferecer o seu produto. Esse é o nosso passo 5. Você deve conhecer os tipos de situações e condições favoráveis para o seu cliente precisar e querer muito o seu produto. Se você não conhecer esse tipo de situação, você pode perder os momentos mais oportunos de vendas, que é quando seus clientes não vão querer hesitar no momento da compra. Mas se por algum motivo você ainda não conhece o momento favorável de oferecer o seu produto, é só você fazer uma pesquisa informal. Passo número 6. Descubra o que eles procuram no momento das vendas. A melhor maneira de você se conectar com esses possíveis clientes é você entender aquilo que eles buscam e pensar também sobre as perguntas que eles possam estar se fazendo naquele momento. Você precisa se concentrar nas questões que os seus clientes gostariam de encontrar respostas. Por exemplo, alguma dor que ele tenha, algum desejo, alguma necessidade que ele tenha naquele momento. Conhecendo essas perguntas, você precisa dar as respostas que eles precisam no formato certo. Esse é o nosso passo 7. Esses formatos podem ser em posts, lives, vídeos, e-books gratuitos, workshops, por que não? Se o seu conteúdo ele é útil e informativo, você tem muito mais chance de ser encontrado por um possível cliente naquele momento em que ele está precisando e buscando por alguma solução. Além de você ter a certeza de que o seu conteúdo ele responde às questões dos seus clientes e não fala somente do seu produto, somente do seu serviço, você também precisa se certificar que o seu conteúdo vai direto nas questões dos seus clientes, nas preocupações que eles têm, nas dores que eles têm. Você precisa pensar nisso o tempo todo. Por isso aquela fase de conhecer o seu avatar, criar a sua persona, listar as dores, listar as objeções e os desejos é tão importante para o marketing. Passo número 8. Você precisa pensar em uma jornada para o seu cliente. Para fazer isso de uma maneira um pouco mais eficaz, é só você se colocar no lugar dele e pensar como ele pensaria em determinada situação. Você precisa confirmar se o seu site, sua landing page e principalmente o seu perfil ele possui um trajeto fácil que o seu cliente pode seguir sempre para o próximo passo para ele começar a se envolver com você e com o seu negócio. Desde ligar para o seu suporte, falar com você pelo WhatsApp ou pelo direct, comprando o seu produto online ou até preenchendo algum formulário numa página de captação. Então você precisa se dar conta disso. Essa jornada do seu cliente também pode ser feita através do funil de conteúdo, conforme nós falamos na aula 1. Passo número 9. Você precisa criar conteúdo realmente atrativo, que tenha relevância, que converse com cada uma das necessidades da sua persona, especialmente naqueles momentos em que eles estão procurando por aquilo que você faz.
O que você precisa entender é que nem todos os seus clientes são iguais e cada um deles vai ter uma necessidade diferente. Por isso que é importante você investir tempo em criar mais de uma persona, porque geralmente nunca é uma só. Para você ter uma noção, na nossa agência a gente tem 5 personas, então a gente lida com 5 públicos diferentes. Então é preciso que você invista tempo em descobrir a segmentação desse público, em saber quem de fato é a sua persona, o que ela precisa, o que ela quer, o que ela sente, como ela conversa, como ela se comunica. Porque só quando você conhecer de fato com quem você está falando é que você vai ter de fato uma boa geração de leads. Agora, o passo número 10 é aquilo que todo mundo já sabe, mas que pouquíssimas pessoas fazem, que é a questão de manter constância na produção de conteúdo. Uma produção de conteúdo constante, ela tem diversas finalidades e não só uma simples venda. Elas podem mostrar a sua autoridade naquele nicho, o conhecimento de causa da sua marca, pode gerar interação e diálogos entre os seus consumidores, e isso também vai servir para você encantar a base de clientes que você vai ter. O que vai fazer com que você crie defensores do seu negócio. Uma coisa que você precisa entender, para você crescer no mercado digital, você precisa marcar presença nas redes sociais. É importante que você sempre esteja interagindo com as pessoas e criando relações com elas. Quanto mais você fizer isso, melhor vai ser os resultados das suas criações de conteúdo e das suas campanhas. Passo número 11. É importante que você dê muita atenção às headlines dos seus conteúdos. Quando a gente fala em marketing de conteúdo, principalmente a questão do engajamento da sua conta, o clique, ele é uma ação muito valiosa. Por isso é importante que você trabalhe em bons títulos para o seu conteúdo, para que ele caia nas mãos da pessoa certa no momento certo. E para você fazer isso, você pode usar a seguinte fórmula, que é basicamente PM, palavra mágica, C, capilaridade, mais C, que é curiosidade. Então vamos dar o seguinte exemplo, uma pessoa que trabalha no nicho de maquiagem. A palavra mágica poderia ser coloração, maquiagens, tons, cores, batom, rímel, sombra, automaquiagem, autoimagem. Isso é a palavra mágica, aquilo que chama atenção. Agora, capilaridade é aquilo que vem em segundo plano, como, por exemplo, autocuidado, tom de pele, tom de cabelo, consultoria de imagem, combinações, descubra a melhor forma de, descubra a pior forma de. Então, isso é o segundo plano de chamar atenção depois da palavra mágica. Agora, curiosidade é aquilo que vem no início da sua headline, como, por exemplo, faça isso, nunca faça isso, a forma certa de você fazer tal coisa, 5 truques para você conseguir fazer tal coisa, 10 maneiras de, saiba o que não combina com, saiba o que combina. Então, quando você junta essas 3 coisas, que são a palavra mágica, capilaridade e a curiosidade, você tem uma headline poderosa. Agora, o último passo que você tem que anotar é a parte de estimular a conversa entre a sua audiência. Quando a gente cria conteúdo simplesmente para ranquear nos mecanismos de busca, ele já não tem mais o mesmo resultado hoje em dia. Muito menos impacto no seu engajamento da sua conta. Por isso é importante que você crie conteúdos que gere participação, que a pessoa tenha vontade de ir lá comentar, interagir, dar a opinião dela. As pessoas gostam de conversar, isso é muito do ser humano. Uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas no mercado digital é que as pessoas não querem simplesmente consumir alguma coisa, comprar alguma coisa. Elas querem se sentir parte de algo. Elas querem participar de comunidades, dar opiniões em certas situações. Elas querem se sentir parte de alguma coisa aonde a sua opinião seja realmente válida. O ser humano, infelizmente, ou felizmente para o nosso caso, é uma coisa até que a gente pode utilizar ao nosso favor, é que as pessoas têm uma necessidade de se sentir importantes, de ter uma atenção, e quando a gente dá isso para elas, elas se tornam clientes fiéis da gente. Assim, quando você for planejar o seu marketing de conteúdo, você precisa pensar em conteúdos que gerem discussões. Isso pode ser tanto nos comentários do seu post, quanto as pessoas reagindo e respondendo seus stories, ou te chamando no direct, no grupo de WhatsApp ou de Telegram, se você tiver. Mas o importante é que você gere esse senso de comunidade, onde as pessoas participam, interagem e conversam entre si. E aí, ficou claro para você como que é fazer marketing de conteúdo? Eu reuni nessas 2 aulas as melhores técnicas que você pode utilizar tanto no seu perfil quanto no perfil do seu cliente. Se você seguir todos esses passos como foi ensinado, você pode ter certeza que vai acelerar em muito o seu crescimento no mercado digital.